Quando você vê Cristo sendo morto antes da fundação do mundo, isto é uma prova que o molinismo, por exemplo, é uma farsa, é uma heresia, é um erro. Não há possibilidades e linhas de existência, né? Como a gente iríamos entrar aqui em um multiverso teológico em que Deus ele tem várias possíveis linhas de, de, de existenciais e que ele vai escolher uma Vai daquelas podando. exatamente e aí vai, entendeu? Então, não. O decreto de Deus, Deus vê o mundo de forma, o futuro de forma tão certa, porque ele fixou que ele estivesse lá. Perfeito. Aí é onde entra uma das diferenças do arminianismo, né, e do calvinismo. Porque enquanto que o calvinismo ele entende que, não, Deus ele é uma perspectiva bem leve. O arminianismo vai dizer, olha, Deus olhou para o futuro por meio da sua presciência, viu o que iria acontecer e decretou. Ou seja, o decreto foi para que não acontecesse um efeito molinista, para que uma outra via média não, uma outra linha existencial não acontecesse diferente. Deus disse, eita, não, tá bom, eu vi que é isso que vai acontecer, então eu estou decretando que aconteça mesmo que eu vi que ia acontecer. Sim. Isso é claro, todo arminiano, eu estou sendo até fiel com o pensamento. Ele vai dizer que Deus olhou, viu e decretou. Tudo bem, aí temos toda a discussão, que ele fez, colocou os meios, agiu com sua graça, mas de qualquer forma Deus está vendo. É tanto que próprio William Craig, ele fala que a introdução do molinismo, do pensamento molinista na teologia se deu por meio Armínio foi um dos primeiros que foram precursor desse pensamento, né? Da Via Média. Isso não sou eu, é o William Craig que fala. E aí o que que acontece? Não há linhas possíveis. Quando Deus olha do seu decreto e ele determina que aquilo ali iria acontecer, é porque o que é que a Escritura fala? E aí eu respondo com a Escritura. Ele diz: Eu, Senhor, conheço o fim no começo. Então, se Deus ele já conhece, não há como acontecer de forma diferente, a não ser que você vá para o molinismo, Sim. né? Então, se ele conhece o futuro, é porque ele colocou o futuro lá. Ele decretou que o futuro assim aconteça. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, porque não haveria outra forma. Esse foi o plano de Deus, esse foi o decreto de Deus. Aí a gente colocaria, e Adão? O que iria acontecer se Adão não caísse? Você vê que os próprios teólogos, eles falam de forma clara, eu quero trazer aqui o artigo 2, não, na verdade o artigo 1 ali sobre a queda do homem, do capítulo 6 da Confissão de Fé de 1689, a Confissão Batista, ele vai dizer, ó, Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa, que lhe seria para a vida se aguardasse ou para a morte se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu Adão, que, sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação. E a ordem de não comer do fruto proibido, de acordo com seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso, ele usaria para a sua própria glória. Então, tem um termo que eu sempre gostava muito e na academia, né, quando estava estudando, colocavam, isso é uma contradição que você afirma. Eu disse, não, isso é uma bela verdade. Deus decretou permitir a queda. É justamente este conceito de que a história, ela é uma, né? A história é uma. Aí tem algumas pessoas até que invocam aquele texto de Davi, Deus dizendo para ele, Davi perguntando, invocando o Senhor, dizendo, Senhor, se eu for até os homens da cidade tal, eles vão me entregar? Aí Deus disse, vão entregar a Saul. Aí ele disse, tá bom, então eu não vou. Você tá vendo? Isso aqui é uma via existencial, não é? Nesse multiverso de possibilidades. E se Davi fosse, ele seria preso. Era o senhor dos, como é que chama lá, que viu Do- todos os futuros Dos futuros possíveis. possíveis, É. exatamente. Entendes? Então, o que que acontece? Aquilo ali é uma possibilidade, mas de fato, se Deus havia já colocado que Davi sentaria no trono, aí eu falo, haveria possibilidade de Davi ele vir a óbito ou ele ser preso, ele ser executado? Falo, não haveria possibilidade. Por quê? Porque Deus ele não queria. Então, não há só a vontade das criaturas, há a vontade de Deus também. Mas no caso da queda de Adão,
foi a vontade de Deus que Adão exercesse sua vontade. Aí é onde eu coloco. É a mesma coisa que aconteceu com Adão, é o que acontece com o restante da criação. É a vontade de Deus que a criatura exerça sua vontade. Então você está me dizendo. A Então, única diferença é que Adão não tinha inclinação. Adão não Tá. tinha pêndulo. Não é? Tá. Adão, ele era perfeito. Tá, Deus criou ele mas